Vamos lá, pessoal. Este é o nosso segundo vídeo, né, com dicas para discursivas na área de educação. Não importa se você vai enfrentar um estudo de caso, né? A gente já fez um vídeo anterior, tá? Exatamente com o mesmo título, porém, dica 1. Não importa se você vai enfrentar um estudo de caso, se você vai enfrentar uma redação comum, o que eu vou te explicar é uma estrutura de texto muito simples para você entender e desenvolver sua discursiva. Primeiro, isso aqui foi uma questão da FGV, gente, que caiu para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E eu lembro na época que quando essa questão veio na prova, muita gente teve muita dificuldade, primeiro para entender a questão, porque quando a gente observa gráfico, né, muita gente paralisa em frente gráfico. Isso aconteceu com o pessoal da PRF, por exemplo, num concurso público, em que havia um gráfico e eles ficaram completamente perdidos, assim, por conta do choque mesmo, né? Os alunos estão esperando texto, texto, e gráfico é texto, tá? Mas sempre que você se deparar, tente entender o que está por trás. Os assuntos não vão fugir à expectativa do concurso. Veja que ele diz assim, ó. A partir desses dados, ou seja, que você tem no gráfico, e também na legenda que acompanha esse gráfico, como professor do primeiro ano de ensino médio desta escola no ano de 2016, envolvido em um trabalho coletivo com todo o corpo docente, né? Não deixa de ser decente, tendo como foco a aprendizagem dos alunos, indique duas estratégias a serem desenvolvidas para reverter os resultados da Escola Margarida obtidos em 2015. Então você tem que, aqui está o comando. Duas estratégias a serem desenvolvidas para reverter os resultados dessa escola. Então o que você vai observar primeiro? Os dados, tá certo? Legendários aqui sobre este gráfico. A gente tem aqui a Escola Margarida e a meta que ela estipulou. Mas uma meta para quê? Eu preciso pegar outra legenda do gráfico para tentar entender. Aqui se colocou o seguinte, ó. A evolução da Escola Margarida no IDEB. Opa, então eu já tenho, né, uma noção de que a banca está trabalhando com o IDEB. Os dados se referem ao desempenho do nono ano. Veja que são professores do ensino médio, um professor do ensino médio está preocupado com isso, né? De uma escola real, processados e divulgados pela plataforma Quedu. O nome da escola é fictício, então eles pegaram aqui os dados de uma escola real e colocaram aqui um nome fictício, que é a Escola Marília. E aí, aqui se pede, né, para que você indique duas estratégias para reverter esse resultado. E qual foi o resultado? Bom, a meta da escola era alcançar quase 6 no IDEB, ou seja, 5,5, vamos dizer assim, tá? Porém, ela cai aqui para 3,8. Vamos supor que é a média geral das escolas brasileiras, certo? Uma média muito ruim, tá bom? Então ela não consegue alcançá-lo. Até vinha, mas aconteceu alguma coisa em 2015 que fez com que ela tivesse uma queda brusca no seu desempenho. Tranquilo? Ora, para a gente desenvolver essa redação de uma forma muito construtiva, é claro que você pode pensar essas estratégias até sem aprofundar muito, mas é importante que você entenda do que está sendo apresentado. Então nós temos aqui um processo de avaliação, tá? Que é um processo de avaliação externo à escola, ele acontece com grupos de escola, que é o IDEB, que é um índice, tá, gente? E para que serve esse índice? Para poder fazer o quê? Para avaliar, não é? O alcance de metas de qualidade. Então, aqui o IDEB trabalha sobre a questão da meta de qualidade. É uma medição que acontece desde 2007 e que se baseia em dois fatores, tá certo? O censo escolar, que é feito ano a ano, né, para poder olhar lá as crianças que são aprovadas de um ano para o outro, etc., né, que avalia toda a população escolacional, e também o exame do SAEB, que acontece de 2 em 2 anos. Então, eles pegam esses dois dados, né, para calcular o IDEB. E essa meta de qualidade, ela é considerada um dado concreto porque se volta para a população. Olha que interessante. Quando você olha o conceito, né, do IDEB, ele envolve isso. Ó. Meta é índice, ou seja, que vai avaliar, né, o atingimento de meta de qualidade da educação para permitir que a população busque saídas, né, para aquele ensino que, por exemplo, estiver, né, com uma qualidade muito aquém do esperado, tá? Perfeito? Bacana. Então você tem que pensar, na verdade, o que o IDEB revela.
Por quê? Porque a sua estratégia precisa estar em cima do quê? De mitigar os problemas. Quem assistiu ao vídeo anterior que eu trouxe aqui, eu trouxe muitos temas que tratam de problemas. Por quê? Inteligentemente, né, qual foi a minha proposta? Fazer com que você pesquise problemas. Por quê? Porque lá na hora da redação, a redação não te cobra os problemas, ela te cobra as soluções. E você vai enxergar muito melhor as soluções tendo consciência dos problemas, tá certo? Dos problemas do ensino tradicional, dos problemas do ensino à distância, dos problemas enfrentados pelos professores, problemas de lidar com novas tecnologias. Então, quando você tem a consciência do problema, aí sim você tem consciência para buscar a solução. Se você não tiver essa consciência, não funciona. Ora, o que o IDEB revela? Uma série de fatores, né? Além do fator da questão da qualidade dos conteúdos, vai revelar, por exemplo, a questão da qualidade do corpo docente, tá? Que trabalha com aqueles alunos, vai avaliar a infraestrutura escolar. Então veja que são vários, ó, infraestrutura escolar, vai avaliar a gestão, certo? A relação, né, de certo modo, vai ficar bastante evidenciada a relação que se tem com a comunidade, o desenvolvimento, os processos, por exemplo, de evasão dos alunos, né, das escolas, o processo de presença dos alunos. Então, o IDEB traz todo esse contexto por trás dos números, tá bom? Então, bacana, já sabemos quais são os problemas que são avaliados, certo? Então, a gente pode introduzir o assunto. Vamos lá, como que é feita a introdução? Primeiro, entenda por que é um estudo de caso. Porque se cria uma história fictícia. Criou a história da escola Margarida. Tá bom, gente? E do 9º ano. Então você tem que prestar atenção nesses fatores. São adolescentes, né, que pendem a ir para o ensino médio. E pense os problemas desses jovens. Porque aí você vai trazer o quê? Argumentos mais palatáveis e mais convincentes para sua banca. Não é? Então, é estudo de caso porque é uma ficção, mas a redação é dissertação, tá, gente? Para todo mundo. A hora de você produzir a dissertação mesmo, não interessa o que você tem como desafio. Então vamos lá? Eu sempre aconselho os meus alunos a partir daquilo que é conhecimento de mundo, ou de um conceito, ou daquilo que as pessoas pensam de um modo geral, para você se posicionar melhor, tá? Sobre isso. Então, ó, como se sabe, o IDEB é um indicador nacional que visa monitorar a qualidade da educação básica brasileira. Ponto. Então, primeiro você contextualizou o assunto. Pode explicar mais um pouquinho, fazer um pouco mais de contextualização? Pode, se você quiser sim. Trata-se de um mecanismo que, ao apresentar dados concretos sobre o ensino, permite à população buscar formas de se melhorar a qualidade da educação. É isso mesmo que é o IDEB, tá? Ele permite à população. Então, veja que há um apelo à participação da população. Tranquilo? Aí, quando você traz essa contextualização, agora o que você vai fazer é trazer a problemática, ou seja, responder o que a banca te pediu. Essa resposta tem que ser imediata, tá, gente? Ela tem que acontecer na introdução. Você não pode ficar falando de problemas escolares e só na conclusão trazer o resultado, não, tá? Não pode, porque só você perde em objetividade. Concurso exige objetividade na introdução, objetividade e precisão. Gente, a minha letra não é esse castigo, mas é mesa digital, já sabe o que vai acontecer, né? Então vamos lá. Assim, se uma escola, como a do caso em tela, ou seja, do caso em análise, Escola Margarida, apresenta turma ou turmas, né, ou seja, 9º ano, com desempenho bem abaixo do esperado, ela deve mudar essa realidade, investindo em estratégias como as seguintes. Apresente em síntese as suas estratégias. Quais são as estratégias que nós escolhemos? As duas. Evitar a evasão escolar e envolver a escola com a comunidade. Tá vendo que você já responde na introdução? Bacana. O que vai acontecer no desenvolvimento? Você vai trabalhar pela ordem. Por quê? Porque a redação é avaliada também em relação à progressividade, tá? Então você tem aqui progressividade e ordenação. Então você tem aqui, ó, primeiro, tratar de evasão escolar e aqui tratar de envolvimento com a comunidade. Há um erro muito comum que os alunos cometem, por isso que os concursos adoram pedir soluções. Por quê? Quando o concurso pede uma solução, a apresentação de uma estratégia de melhoria, uma mitigação de determinado processo, as pessoas ficam falando de problemas, e as soluções vão embora. Ou seja, elas acabam tangenciando o tema,
tá bom? Eu vou mostrar para você como que você pode conjugar o problema com a solução. Preliminarmente, vocês podem usar esses marcadores, tá? Se quiserem, não tem problema nenhum não. Preliminarmente, é preciso considerar que em um país com graves desigualdades sociais, a evasão escolar, né, porque tem que combater a evasão escolar, é uma realidade que incide principalmente nos anos finais do ensino fundamental e em quase todo o ensino médio. Gente, o que é isso aqui? O mesmo processo que aconteceu na introdução, você está contextualizando antes de entrar na sua ideia para falar sobre como combater a evasão escolar. Então, o que você fez? Você contextualizou. Mas como eu tenho um estudo de caso, essa contextualização ela não foi feita de forma gratuita. Ela foi feita em coerência com o estudo de caso. Por quê? Porque a série que está em defasagem é o 9º ano. E o professor que está preocupado é o do 1º ano. Então ele ataca uma essência que a gente sabe que é comum, que é a evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental e exatamente de um 9º ano, né? E o ingresso exatamente no ensino médio, tá? Há muita desistência exatamente nessas duas pontas. Então vamos lá, ó. Isso decorre do fato de que muitos adolescentes de famílias economicamente vulneráveis deixam a escola para colaborar com o sustento de seus familiares. Ocorre que, conforme a Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não é? É princípio do ensino garantir igualdade de condições para permanentes alunos na escola. Gente, vocês têm que trabalhar com o princípio na redação, não pode deixar de trabalhar. Senão vai me sobrar o quê? Meramente a argumentação e vocês vão trabalhar com ensino público. Ensino público é regido por leis, é regido por Constituição Federal. Se vocês querem ser servidores públicos, agentes públicos, mesmo sendo do ensino, vocês têm que mostrar uma habilidade em lidar com as leis, principalmente em aspectos principiológicos, tá bom? Então, ó, aqui está. Nós chamamos isso de estratégia argumentativa, que é muito próprio das dissertações, por exemplo. Logo, faz-se necessário... Então, ó, aqui está o problema, ó. Problema. Agora vem a solução, que a banca pediu, que é a estratégia. Logo, faz-se necessário, para que se alcance a meta esperada para a qualidade do ensino do 9º ano, que a Escola Margarida invista na vigilância diuturna, ou seja, de todos os dias, da frequência dos alunos, e desenvolva formas que tornem o ambiente escolar mais atraente. Então, aqui a gente trouxe, né, 2 propostas. Além disso, vamos acrescentar mais. Ó. É importante que se desenvolva um mecanismo de aproximação com as famílias, a fim de conscientizá-las sobre a relevância do ensino para a formação do adolescente. Ok. Assim, investir no acompanhamento psicossocial das famílias é um exemplo de estratégia empática para que o aluno, pendente a sair da escola, possa encontrar acolhimento e ter condições de permanecer nela, né, gente? Que ficou repetitivo, tá? Permanecer nela. Pessoal, vocês vão achar minha argumentação muito extensa. É que eu fui enchendo de informações mesmo para que vocês tenham mais ideias. Mas se vocês tivessem trazido uma estratégia, tá certo? E tivessem apresentado a exemplificação dessa estratégia, perfeito, já estaria, certo, o seu texto, tá bom? Bom, qual é o segundo argumento? Pô, a sua segunda estratégia é envolver a escola com a comunidade. Veja bem, ó, vamos lá? Em segundo lugar, é importante elucidar, ou seja, jogar luz, certo? Aprofundar essa questão, isso quer dizer, é importante elucidar que o envolvimento da escola com a comunidade pode ser um fator central para a melhoria da qualidade do ensino da escola Marília. Não pode perder, gente, o objeto do caso. Tem gente que sai dissertando e esquece o estudo de caso. Não pode. A diferença do estudo de caso para uma redação comum é essa. É que na redação comum você fica livre. No estudo de caso você fica preso ao caso, tá bom? Compete frisar que nos termos da lei, olha só, já citamos aqui a 9.394, voltamos a falar dela. Uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino é promover a articulação com as famílias e com a comunidade. Gente, isso está lá exatamente na LDB. Salienta-se que atitudes engajadas de ensino que se voltem, então, ó, aqui o fator, ó, que se voltem para a compreensão dos problemas locais criam mais empatia e senso de solidariedade na relação entre escola e realidade social na qual vivem os alunos. Essa relação de proximidade é fundamental para o aumento do interesse dos educandos pelos conteúdos curriculares, uma vez que estes, dentro de um processo de aproximação social, melhoram a relação de identidade do aluno com seu meio comunitário, né?
Desse modo, planejar, por exemplo, olha só aqui, né, o exemplo, sempre quando você vai trabalhar alguma estratégia de ensino, um planejamento, é bom você trazer exemplo, tá? Planejar, por exemplo, uma atividade esportiva que exorbite os muros da escola, ou seja, que passe dos muros da escola, né, para uma quadra esportiva ou uma várzea do bairro, é uma atitude que estimula o envolvimento da comunidade com a escola dos seus filhos. Bacana. Terminei, trouxe todos os meus argumentos, estratégias prontinhas. O que eu vou fazer? Eu vou concluir agora minha redação. Quando a gente vai concluir uma discursiva, ou você apresenta soluções, ou você faz uma síntese das ideias principais. Ora, gente, se o meu tema já se pautou por soluções, então eu já trabalhei todas as soluções, eu só preciso sintetizar, certo? Resumir. Então vamos lá? Portanto, evidencia-se que o alcance de uma meta de qualidade no IDEB, volte ao caso, ó, não pode perder de vista, está condicionado, aqui tem um errinho meu, tá? Eu sempre corrijo meus textos assim, da hora que eu escrevo e reviso na hora que eu estou lendo. Está condicionado a uma mudança na cultura relacional da escola com a realidade dos educandos, sem que a escola adote uma posição engajada para ajudar as famílias a compreender a importância e valorizar o ensino, ao risco de escolas brasileiras, como a Escola Marília, apresentarem cada vez mais desempenho aquém do esperado na medição de sua qualidade. Perfeito. 2 errinhos de português aqui que a banca iria simplesmente ignorar em concurso público em razão da estrutura da redação. Pessoal, o caminho é esse. Se você gostou deste exemplo, eu vou trazer mais exemplos aqui, né, mais uns 2 exemplos com temas, né, esses temas que eu citei no vídeo anterior, tá certo? Para você ter uma noção de como desenvolver. É a minha colaboração para você, né, para você que está sem condições de estudar, mas se quer estudar com a gente, procure a gente. Aqui embaixo tem todo o nosso contato, né? Venha, converse, fale sobre a sua realidade. As pessoas são muito honestas, então a gente não tem preguiça em ajudar, principalmente os colegas. Principalmente, não é que a gente é corporativista, não é isso. Mas a gente acha que precisa também dar nosso ponto de colaboração com o ensino, tá? Então, curta esse vídeo, porque o YouTube, em época de eleição, né, ele recebe muito dinheiro, naturalmente, dos partidos, e isso acaba atrapalhando a chegada de informações até você que precisa ter acesso a esses materiais, tá? Então não é só se inscreva no canal, curte, comente. Se você vai fazer um concurso X que a gente não tenha a preparação, fala, olha, vocês vão oferecer concurso para tal área, a gente te diz se sim ou se não, tá bom? Ou se pelo menos quando vamos oferecer, tá? Beijo grande para todos vocês, até a próxima dica.